Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado de forma exclusiva ao estudo do direito público. A partir desse vídeo, daremos início a uma série decomposta em 2 episódios sobre sistema de governo, com ênfase no semipresidencialismo. E a pergunta inicial seria a seguinte: o que seria sistema de governo? Posso afirmar que são técnicas que disciplinam as relações entre o poder executivo e poder legislativo, e que, em regra, se decompõe em 3 modelos: presidencialismo, parlamentarismo e o modelo de colegiado, aplicado tão somente à República da Suíça. Assim sendo, enfoquemos o presidencialismo e o parlamentarismo. Qual é a distinção básica? No presidencialismo, pode-se falar que há poder executivo unipessoal. Isso quer dizer, o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. E aqui é importante lembrar que a função de chefe de Estado considera uma gama de atribuições representativas: representação nas relações internacionais, representação nas relações internas, enquanto que a função de chefe de governo coincide com uma gama de atribuições político-administrativas: determinação das políticas nacionais e direção da administração pública. Em contraponto, no parlamentarismo, pode-se falar que há poder executivo dual. Isso quer dizer, o chefe de Estado é o presidente ou monarca, e o chefe de governo é o primeiro-ministro, ou o termo equivalente. Outro detalhe, repare, o chefe de Estado é o presidente ou monarca, até porque se mostra compatível com a monarquia. Não obrigatoriamente seria o rei, até porque a monarquia pode ter outros formatos. Rei, se for, por exemplo, no Reino Unido, mas ducado, por exemplo, em Luxemburgo, principado, por exemplo, em Mônaco, mirado, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, império, por exemplo, no Japão. A mesma consideração faço em relação ao primeiro-ministro, Prime Minister, que é um termo de origem britânica, mas é possível encontrarmos outros termos. Por exemplo, na Espanha, presidente do Conselho de Ministros; na Alemanha, chanceler; em Israel, premier, portanto, primeiro-ministro ou o termo equivalente. Isso então nos conduz a falar que no presidencialismo nós temos 2 características: primeira, a separação de poderes, e segunda, a irresponsabilidade política. Contrariamente ao parlamentarismo, no qual se verifica a colaboração entre poderes e responsabilidade política. O presidencialismo, portanto, manifesta separação de poderes e responsabilidade política. Separação de poderes, mas predomínio do poder executivo em relação ao poder legislativo e vice-versa, por conta da irresponsabilidade política. Quer dizer, a conciliação do governo não depende da confiança do parlamento. Confiança é elemento aqui, na verdade, relevante. O que mantém o governo ou não é a existência ou não de ilicitude. Seja ilicitude penal, crime comum, seja ilicitude político-administrativa, crime de responsabilidade, ou até, se for o caso, ilicitude civil, com improbidade administrativa. Ao contrário, no parlamentarismo, há colaboração entre poderes e responsabilidade política. Colaboração entre poderes, há predomínio do poder legislativo sobre o poder executivo, justamente por conta da responsabilidade política. A conciliação do governo depende da confiança do parlamento. O parlamento representa o poder legislativo. Ele mantém o governo, que é parte do poder executivo. Essa conciliação se tem por base em 2 elementos. Um seria o voto de censura ou moção de confiança, outro seria apelo à nação. O voto de censura, na verdade, é uma declaração solene de que o parlamento perdeu a confiança do governo, por algum motivo. Aprovado o voto de censura ou moção de confiança, que é dirigido nominalmente ao primeiro-ministro, embora exista em relação a ele e seus demais ministros uma responsabilidade solidária, nós temos 2 possibilidades: ou o governo reage ou não. Se não reagir, o gabinete inteiro cairá, e dará então início à construção de um novo gabinete. Se houver reação, a reação se formaliza pelo apelo à nação. Apelo à nação é a reação oposta pelo gabinete a um voto de censura ou moção de confiança. Ele obriga o chefe de Estado a vir para o litígio, dissolver o parlamento e convocar eleições gerais. Serão as eleições gerais que vão manter o governo ou não. Caso o governo vença a eleição, ele se conserva. Caso o governo perca a eleição, ele cai. Portanto, delega-se ao povo a conservação ou não do seu governo. No próximo episódio, continuaremos a falar sobre semipresidencialismo, sua característica básica: seu passado, seu presente e seu futuro. Até a próxima. Forte abraço a todos.